Capítulo 5. Alma e corpo. De todos os departamentos mais importantes do conhecimento científico, o menos avançado é a psicologia. De acordo com sua derivação, psicologia deveria significar a teoria da alma. Mas a alma, apesar de familiar para os teólogos, dificilmente pode ser considerada um conceito científico. Nenhum psicólogo diria que o assunto objeto de seu estudo é a alma. Mas se lhe perguntarmos o que é a alma, certamente não saberia dar facilmente uma resposta. Alguns diriam que a psicologia está relacionada aos fenômenos mentais, mas se confundiriam caso pedíssemos que afirmassem em que aspectos, se é que existe algum. Estes fenômenos mentais diferem daqueles fornecidos pela física. As questões fundamentais da psicologia imediatamente nos conduzem às regiões de incerteza filosófica, pois é mais difícil do que em outras ciências evitar tais questões fundamentais, devido à escassez de exatidão no conhecimento experimental. Entretanto, houve algum progresso e muitos antigos erros foram descartados, como, por exemplo, aqueles relacionados à teologia, tanto em causas quanto em efeitos. Todavia, esta relação não está ligada a textos específicos ou a erros bíblicos, como ocorreu até agora com os assuntos discutidos. Essa relação está ligada às doutrinas metafísicas que, por alguma razão ou outra, eram essenciais ao conjunto de dogmas ortodoxos. A alma, quando apareceu pela primeira vez no pensamento grego, teve origem religiosa, embora não cristã. Parece que, de acordo com os preceitos gregos, tenha se originado dos ensinamentos de Pitágoras, que acreditava na transmigração, a busca pela salvação suprema, que deveria consistir na liberação da dependência com a matéria a qual a alma devia se submeter enquanto estivesse presa ao corpo. Os seguidores de Pitágoras influenciaram Platão e, por conseguinte, Platão influenciou os padres da Igreja, e desta maneira, a doutrina da alma como algo distinto do corpo físico tornou-se parte da doutrina cristã. Houve outras influências, especialmente as que partiram de Aristóteles e dos estoicos. Porém, o platonismo, particularmente em suas formas mais tardias, foi o elemento pagão mais importante na filosofia patrística. Parece que, para Platão, as doutrinas muito similares àquelas subsequentemente ensinadas pelos cristãos foram amplamente aceitas em sua época pelo público geral, ao invés de serem somente acatadas pelos filósofos. Esteja certo, Sócrates, diz um personagem em A República, que, quando um homem está quase convencido e ciente de que está próximo da morte, sente-se alarmado e preocupado com coisas que nunca o afetaram antes. Até então, divertia-se com as histórias sobre os falecidos, aquelas que relatam que aquele que pecou deve pagar por isso no outro mundo. Mas agora sua mente está atormentada pelo medo de que estas histórias possam provavelmente ser verdadeiras. Em outra passagem, descobrimos que Museu e o seu filho Eumolpo outorgam aos justos, por parte dos deuses, bens ainda mais esplendorosos do que estes, isto é, dos ricos da terra. Levam-nos em sua imaginação ao Hades, instalam-nos à mesa, preparam-nos um banquete dos bem-aventurados, coroando-nos de flores, e fazem-nos passar por todo o tempo daí em diante, embriagando-nos, imaginando que o mais formoso prêmio da virtude é uma embriaguez perpétua. Parece que Museu e Orfeu conseguiram convencer não apenas indivíduos, mas também cidades inteiras, de que os homens podem ser absolvidos e purificados de seus crimes, quer em vida, quer depois da morte, por meio de certos sacrifícios e de tipos de diversão que chamam de mistérios. Esses nos livram dos males do além, ao passo que aquele que não executar esses sacrifícios será punido com um terrível julgamento. O próprio Sócrates, em seu livro A República, defende que a próxima vida deve ser representada como algo agradável, a fim de encorajar o heroísmo na batalha. Contudo, não afirma se crê verdadeiramente nisso. A doutrina dos filósofos cristãos, sendo sobretudo platônica no mundo antigo, tornou-se essencialmente aristotélica depois do século XI. Tomás de Aquino,
o 1225-1274, oficialmente considerado o maior expoente dos escolásticos, permanece até hoje como o padrão da ortodoxia filosófica na Igreja Católica Romana. Os professores de instituições educacionais controladas pelo Vaticano, ao mesmo tempo em que podem expor a título de interesse histórico os sistemas de Descartes ou Locke, Kant ou Hegel, devem deixar claro que o único sistema verdadeiro é o do doutor seráfico. O máximo que se podia permitir era sugerir, assim como a sua tradução, que ele está brincando quando discute o que acontece na ressurreição do corpo de um canibal cujos pais também são canibais. Certamente, as pessoas que ele e seus pais devoraram teriam a priori o direito de possuir a carne que compõe os seus corpos, e desta forma não poderiam usufruir deles, quando necessitassem. Esta é uma grande dificuldade para aqueles que acreditam na ressurreição do corpo, como se afirma no Credo dos Apóstolos. Também representa uma marca da debilidade intelectual da ortodoxia em nossa era, que deve conservar o dogma, apesar de tratar com simples gracejos uma discussão séria acerca de problemas complexos. Esta crença ainda é tão real que pode ser observada na objeção que se faz à cremação, condenada em muitos países protestantes e em quase todos os países católicos, mesmo quando tão emancipados como a França. Quando meu irmão foi cremado em Marsella, o agente funerário me informou que ali raramente ocorriam casos de cremação em decorrência do preconceito teológico. Aparentemente, acredita-se que seja mais difícil para a onipotência remontar as partes de um corpo humano dissipadas em gases do que quando permanecem no cemitério da igreja sob forma de vermes e barro. Esta visão, se colocada em palavras, seria um sinal de heresia. No entanto, essa é, na verdade, a opinião mais predominante entre os mais ortodoxos. Alma e corpo, na filosofia da escolástica, que ainda é a filosofia de Roma, são substâncias. Substância é uma noção derivada da sintaxe, e a sintaxe é derivada mais ou menos da metafísica inconsciente das raças primitivas que determinaram a estrutura de nossas línguas. As sentenças são analisadas em sujeitos e predicados, e acredita-se que, enquanto algumas palavras podem ser usadas tanto como sujeitos como predicados, existem outras que, de algum modo, não muito óbvio, podem apenas ser usadas como sujeitos. Supõe-se que essas palavras, entre as quais os nomes próprios são o melhor exemplo, devam denotar substâncias. A palavra popular para a mesma ideia é coisa, ou pessoa, quando aplicada aos seres humanos. A concepção metafísica de substância é apenas uma tentativa de dar precisão ao que o senso comum denota por coisa ou pessoa. Vamos considerar um exemplo. Podemos dizer: Sócrates era sábio, Sócrates era grego, Sócrates ensinou Platão, e assim por diante. Em todas essas afirmações, conferimos diferentes atributos a Sócrates. A palavra Sócrates tem exatamente o mesmo significado em todas as sentenças. O homem Sócrates é, portanto, algo diferente de seus atributos, algo no qual os atributos são considerados inerentes. O conhecimento natural apenas nos capacita a reconhecer uma coisa por seus atributos. Se Sócrates tivesse um gêmeo que possuísse exatamente os mesmos atributos, não conseguiríamos diferenciá-los. Todavia, uma substância é algo além de uma soma de seus atributos. Isso fica bastante claro na doutrina da Eucaristia, na transubstanciação. Os atributos do cérebro permanecem, mas a substância se torna o corpo de Cristo. No período do surgimento da filosofia moderna, todos os inovadores, desde Descartes até Leibniz, exceto Spinoza, tiveram bastante trabalho para provar que suas doutrinas eram consistentes com a transubstanciação. As autoridades hesitaram por um longo tempo, mas por fim decidiram que seguramente seria no escolasticismo. Parecia então que, exceto a partir da revelação, nunca poderíamos ter certeza se uma coisa ou pessoa vista uma vez era ou não idêntica a uma coisa ou pessoa similar vista numa época diferente. Estávamos, na verdade,
expostos ao risco de uma perpétua comédia de erros. Sob a influência de Locke, seus seguidores deram um passo adiante aonde ele não se aventurou. Negaram toda a utilidade da noção de substância. Sócrates, diziam eles, até onde sabemos, é conhecido por seus atributos. Quando você tiver dito onde e quando ele viveu, como ele se parecia, e assim por diante, você terá dito tudo o que existe e que se pode dizer sobre ele. Não há necessidade de conceber um núcleo inteiramente desconhecido no qual seus atributos estão fincados como alfinetes em uma almofada. O que é absolutamente e essencialmente desconhecível não pode nem sequer existir, e não existe nenhuma razão para se supor que exista. A concepção de substância como algo que possui atributos, mas que é distinta de qualquer um deles, foi mantida por Descartes, Spinoza e Leibniz, e também por Locke, embora com uma ênfase muito menor. Ela foi, no entanto, rejeitada por Hume, e gradualmente foi expulsa tanto da psicologia quanto da física. No que diz respeito à maneira na qual isso aconteceu, falaremos mais tarde. Por ora, vamos nos ocupar com as implicações teológicas da doutrina e as dificuldades que resultam de sua rejeição. Primeiro, considere o corpo. Até quando a concepção de substância foi mantida, a ressurreição do corpo significava o reagrupamento da verdadeira substância que havia composto o corpo quando ainda vivo na Terra. A substância poderia ter passado por transformações, mas mantinha sua identidade. Se, no entanto, um pedaço de matéria é nada mais do que a reunião de seus atributos, sua identidade se perde quando os atributos se modificam e não haverá sentido em dizer que o corpo celeste, após a ressurreição, é a mesma coisa do que quando era um corpo material. Esta dificuldade, por mais estranha que pareça, é exatamente a mesma na física moderna. Um átomo, acompanhado de elétrons, é passível de transformações súbitas, e os elétrons que aparecem depois de uma transformação não podem ser identificados como aqueles que apareciam antes. Cada um é apenas um modo de agrupar fenômenos observáveis, e não um tipo de realidade necessária para a preservação da identidade através da mudança. Os resultados da rejeição da ideia de substância foram até mais sérios no que diz respeito à alma do que em relação ao corpo. No entanto, surgiram de forma muito gradual, pois acreditava-se que as várias formas atenuadas da velha doutrina ainda eram, durante um tempo, defensáveis. Primeiro a palavra mente foi substituída pela palavra alma, a fim de evitar implicações teológicas. Então a palavra sujeito foi substituída e ainda hoje permanece, em particular, no suposto contraste entre subjetivo e objetivo. Poucas palavras, portanto, podem ser ditas sobre o sujeito. Obviamente, existe algum sentido de que eu seja a mesma pessoa que eu era ontem. E para tomar um exemplo ainda mais óbvio, se eu simultaneamente vir um homem e ouvi-lo falar, há algum sentido no qual o eu que vê seja o mesmo do eu que ouve. Assim, começou a se pensar que, quando eu percebo qualquer coisa, há uma relação entre eu e a coisa. Eu que percebo sou o sujeito, e a coisa percebida é o objeto. Infelizmente, descobriu-se que não se poderia conhecer nada sobre o sujeito. Ele sempre estava percebendo outras coisas, mas não poderia perceber a si mesmo. Hume enfaticamente negou que existisse esta coisa como sujeito, mas isso nunca seria possível. Se não houvesse sujeito, o que seria então imortal? O que existia que possuía o livre-arbítrio? O que é que pecava na terra e era punido no inferno? Estas questões eram irrespondíveis. Hume não desejava encontrar as respostas, mas outros não tinham sua temeridade. Kant, que tentou responder a Hume, pensava ter encontrado uma saída, considerada complexa, devido à sua obscuridade. Nas sensações, ele disse, as coisas atuam sobre nós, mas nossa natureza nos compele a perceber, não as coisas como elas são em si próprias, mas algo além, que resulta de nossas várias adições subjetivas. As mais notáveis dessas adições são tempo e espaço. As coisas em si, de acordo com Kant, não estão inseridas no tempo ou no espaço, apesar de nossa natureza nos obrigar a ver o contrário. O ego, ou alma,
como uma coisa em si, também não está no tempo e no espaço, embora, como fenômeno observável, ela pareça estar em ambos. O que podemos observar através da percepção é uma relação de um fenômeno do eu com um fenômeno do objeto, mas por trás de ambos há um verdadeiro eu e uma coisa em si verdadeira, nenhum dos quais nunca poderá ser observado. Por que, então, supor que existam? Porque é necessário para a religião e para a moral. Embora não possamos conhecer por meios científicos qualquer coisa do eu verdadeiro, sabemos que ele tem livre arbítrio, que pode ser virtuoso ou pecador, que, embora não no tempo, é imortal, e que a aparente injustiça dos sofrimentos dos bons aqui na terra deve ser redirecionada às alegrias do paraíso. Sob tais bases, Kant, que defendia que a razão pura não poderia provar a existência de Deus, pensava que isso fosse possível através da razão prática, uma vez que esta era uma consequência necessária ao que intuitivamente conhecemos como esfera dos princípios morais. Foi impossível para a filosofia ficar muito tempo neste terreno inacabado, e as partes céticas da doutrina de Kant provaram ter maior valor do que aquelas em que se tentava resgatar a ortodoxia. Logo se percebeu que não havia necessidade de se supor uma coisa em si, que era nada mais do que a substância, enfatizando o desconhecimento. Na teoria de Kant, os fenômenos que podem ser observados são apenas aparentes, e a realidade por trás deles é algo que deveríamos apenas saber que existe, se não fosse pelos postulados da ética. Para seus sucessores, depois da linha de pensamento que ele chegou a supor que Hegel tivesse atingido o auge, ficou evidente que os fenômenos contêm qualquer realidade que possamos conhecer, e que não há necessidade de se compreender uma classe superior de realidade pertencente àquilo que não podemos perceber. É claro que pode haver tal classe superior de realidade, mas os argumentos que provam que deve haver são inválidos, e assim, tal possibilidade é meramente mais uma entre outras incontáveis possibilidades estéreis, que deveriam ser ignoradas porque estão fora do reino do que é conhecido ou do que pode ser conhecido futuramente, e dentro do reino do que pode ser conhecido não há lugar para a concepção de substância ou para uma extrapolação na forma de sujeito e objeto. Os fatos primários que podemos observar não apresentam tal dualismo, e não há motivos para considerar coisas ou pessoas como qualquer outra, senão uma complicação de fenômenos. Ao considerar as relações entre alma e corpo, não foi apenas a concepção de substância difícil de conciliar com a filosofia moderna. Havia dificuldades semelhantes no que diz respeito à causalidade. A concepção de causa entrou na teologia primordialmente em conexão com o pecado. O pecado era um atributo da vontade e a vontade era a causa da ação. Mas a vontade não poderia ser o resultado de causas antecedentes, uma vez que, se fosse, não deveríamos ser responsáveis por nossos atos. Para preservar a noção de pecado, portanto, era igualmente necessário que a vontade fosse, pelo menos algumas vezes, indeterminada, e que deveria ser uma causa. Isso levou a inúmeras proposições com relação tanto às análises das ocorrências mentais quanto às relações da mente e do corpo, e algumas dessas proposições, com o passar do tempo, tornaram-se muito difíceis de serem mantidas. A primeira dificuldade surgiu através da descoberta das leis da mecânica. Durante o século XVII, ficou claro que as leis, os experimentos e a observação pareciam demonstrar como verdadeiras aquelas que determinavam completamente todos os movimentos da matéria. Nenhuma razão surgiu para criar uma exceção para os corpos dos homens e animais. Descartes deduziu que os animais são autômatos, mas ainda acreditava que a vontade nos homens pudesse provocar os movimentos corporais. O progresso da física rapidamente mostrou que esta posição transigente era impossível, e seus seguidores abandonaram sua concepção de que a mente poderia ter qualquer efeito sobre a matéria. Até tentaram manter a proposição afirmando que, da mesma maneira, a matéria não poderia ter efeito sobre a mente. Isso os levou à teoria de duas séries paralelas.
mental e física, cada uma com suas próprias leis. Quando se encontra um homem e se diz, como vai? Esta decisão pertence à série mental, mas os movimentos dos lábios, língua e laringe, que parecem ser o resultado da mente, na verdade têm causas puramente mecânicas. Fizeram então uma comparação entre a mente e o corpo a dois relógios que funcionavam em perfeita sincronia. Quando um deles atingia uma determinada hora, ambos soavam apesar de nenhum ter influência sobre o outro. Se alguém pudesse ver apenas um dos relógios e conhecesse o outro apenas pelo seu barulho, pensaria que o relógio que se viu tivesse provocado o barulho. Esta teoria, além de ser difícil de acreditar, tinha a desvantagem de que poderia não preservar o livre-arbítrio. Acreditava-se que havia uma íntima correspondência entre os estados do corpo e os estados da mente, de modo que, quando um deles era conhecido, teoricamente deduzia-se o outro. O homem que conhecesse as leis dessa correspondência e também as leis da física poderia prever, com conhecimento e habilidades suficientes, tanto ocorrências mentais quanto físicas. Em qualquer caso, as vontades mentais seriam inúteis se não ocorressem manifestações físicas. As leis da física determinariam quando fosse dito como vai, uma vez que esta é uma ação física, e seria de pouco consolo acreditar que se desejaria dizer até logo, caso fosse pré-determinado que, na verdade, se deveria dizer o contrário. Não é de se surpreender, portanto, que a doutrina cartesiana tenha aberto o caminho na França do século XVIII para o materialismo puro, no qual o homem é tratado como algo completamente governado pelas leis da física. A vontade não tem mais lugar na filosofia, e o conceito de pecado desaparece. Não há alma e, portanto, não há nenhuma imortalidade, exceto aquela dos átomos individuais que estejam temporariamente agrupados no corpo humano. Essa filosofia, que supostamente contribuiu para os excessos da Revolução Francesa, tornou-se um objeto de horror depois do reinado do terror. Primeiro para todos que estavam em guerra com a França, e depois após o 1814, para todos os franceses que apoiaram o governo. A Inglaterra recaiu na ortodoxia. A Alemanha adotou a filosofia idealista dos sucessores de Kant. O movimento romântico, que apreciava as emoções e não daria ouvidos ao controle das ações humanas por fórmulas matemáticas, então chegou. Na fisiologia humana, entretanto, aqueles que não apreciavam o materialismo se refugiavam tanto em algum mistério quanto na força vital. Alguns acreditavam que a ciência nunca entenderia o corpo humano. Outros declaravam que só ela poderia entendê-lo, invocando princípios que não fossem os da física e da química. Nenhuma dessas visões tem hoje muita popularidade entre os biólogos, apesar de a última ter alguns defensores. O trabalho realizado na embriologia, na bioquímica e na produção artificial de compostos orgânicos deixou cada vez mais provável que as características da matéria viva são completamente explicáveis em termos de química e física. A teoria da evolução, é claro, tornou-se impossível supor que os princípios aplicados aos corpos dos animais não fossem aplicados aos dos seres humanos. Retornando à psicologia e à teoria da vontade, era sempre óbvio que muitas, talvez a maioria, de nossas volições têm causas, mas os filósofos ortodoxos sustentavam que estas causas, ao contrário daquelas no mundo físico, não necessitavam de seus efeitos. É sempre possível, assim diziam eles, resistir até os mais poderosos desejos através da simples força de vontade. Assim, começou a se pensar que, quando somos guiados pela paixão, nossos atos não são livres, já que eles tiveram causas. Porém, existe uma faculdade, algumas vezes chamada de razão, e algumas vezes de consciência, que nos dá total liberdade. Portanto, a verdadeira liberdade, em oposição ao mero capricho, foi identificada como obediência à lei moral. Os hegelianos deram um passo adiante e identificaram a lei moral como sendo a lei do Estado, de forma que a verdadeira liberdade consistia em obedecer à polícia, doutrina esta muito apreciada pelos governos. A teoria de que a vontade, algumas vezes indeterminada, foi, no entanto, muito difícil de ser mantida. Não se podia dizer que, mesmo os atos mais virtuosos, são despidos de motivação. Um homem pode desejar agradar a Deus,
conquistar a aprovação dos vizinhos ou de si mesmo, ver outras pessoas felizes ou aliviar a dor de alguém. Qualquer um desses desejos pode causar uma boa ação, mas se não existir nenhum desejo bom em um homem, ele não fará coisas que a lei da moral aprove. Conhecemos muito mais do que antes conhecíamos sobre as causas dos desejos. Algumas vezes, os desejos podem ser encontrados no funcionamento de glândulas sem ductos, na educação da infância, algumas vezes em experiências esquecidas, outras vezes no próprio desejo de ter aprovação e assim por diante. Na maioria dos casos, uma série de diferentes fontes entra em questão para provocar o desejo. E fica claro que, quando tomamos uma decisão, assim o fazemos como resultado de algum desejo, embora possam existir ao mesmo tempo outros desejos nos puxando em uma direção contrária. Em tais casos, como Hobbes disse, a vontade é o último apetite na deliberação. A ideia de um ato de volição completamente indeterminado é, portanto, insustentável. Os resultados que isso acarreta na ética veremos em um capítulo posterior. À medida que a psicologia e a física se tornaram mais científicas, os conceitos tradicionais de ambas cederam muito aos novos, capazes de fornecer uma maior precisão. A física, até muito recentemente, contentava-se com a matéria e com o movimento, e a matéria, independente de como foi considerada em certos momentos filosóficos, era, tecnicamente, substância no sentido medieval. Provou-se que a matéria e movimento eram inadequados até mesmo tecnicamente, e o procedimento dos físicos teóricos adaptou-se de forma muito melhor às exigências da filosofia científica. A psicologia, da mesma forma, também está passando pela necessidade de abandonar certos conceitos como percepção e consciência, porque se verificou que elas não podem ser exatas. Para elucidar esta ideia, algumas palavras se fazem necessárias. A percepção parece, à primeira vista, perfeitamente óbvia. Percebemos o sol e a lua, as palavras que ouvimos, a dureza ou a maciez das coisas que tocamos, o cheiro de um ovo podre ou o gosto de mostarda. Não há dúvidas sobre estas ocorrências, apenas as descrições é que são questionáveis. Quando percebemos o sol, houve um longo processo causal, primeiramente nos 93 milhões de milhas do espaço, depois no olho, no nervo óptico e então no cérebro. O evento mental final, que denominamos ver o Sol, não pode conter muita semelhança com o Sol propriamente dito. Na visão de Kant das coisas em si, o Sol permanece fora de nossa experiência e somente será conhecido, se é que isso seja possível, por uma árdua inferência a partir da experiência que denominamos ver o Sol. Fazemos a suposição de que o Sol tem uma existência fora de nossa experiência porque muitas pessoas o veem ao mesmo tempo, e porque todos os tipos de coisas, como por exemplo a luz da Lua, é explicada mais facilmente ao supor que o Sol tem efeitos em lugares onde não há observadores. Mas com certeza não percebemos o Sol no sentido direto e simples como parece, que fazemos antes de termos percebido a causalidade física elaborada das sensações. Podemos dizer, a grosso modo, que percebemos um objeto quando algo acontece conosco, situação na qual o objeto é a principal causa e de natureza tal que nos permita fazer inferências acerca de tal objeto. Quando ouvimos uma pessoa falar, as diferenças no que ouvimos correspondem às diferenças no que dizemos. O efeito do meio intermediário raramente é constante, podendo assim ser mais ou menos ignorado. De forma semelhante, quando vemos uma área vermelha e uma área azul lado a lado, temos o direito de supor alguma diferença entre os locais de onde a luz azul e vermelha estão surgindo, apesar de não podermos supor que essa diferença se assemelhe à diferença entre a sensação de vermelho e a sensação de azul. Deste modo, podemos tentar manter o conceito de percepção, mas nunca conseguiremos lhe dar precisão. O meio intermediário sempre tem algum efeito deformador. O lugar vermelho pode parecer vermelho por causa de uma névoa intermediária, ou o lugar azul pode parecer azul porque estamos usando vidros coloridos.
Para fazer inferências em relação a um objeto a partir de algum tipo de experiência que naturalmente chamamos de percepção, devemos conhecer a física e a fisiologia dos órgãos do sentido, e devemos ter informações exaustivas sobre o que está no espaço intermediário entre nós e o objeto. Fornecida todas estas informações, e supondo a realidade do mundo externo, podemos produzir alguma informação altamente abstrata em relação ao objeto percebido. Mas todo esse calor e proximidade implícitos no mundo percepção irão desaparecer neste processo de inferência através de difíceis fórmulas matemáticas. No caso de objetos distantes, como o Sol, se isso não é difícil de constatar, mas é igualmente verdade para tudo que tocamos, cheiramos e ouvimos. Uma vez que nossa percepção decorrente de processos elaborados que viajam ao longo dos nervos para o cérebro. A questão da consciência talvez seja ainda mais difícil. Dizemos que somos conscientes, mas os galhos e as pedras não. Dizemos que estamos conscientes quando acordamos, mas não quando estamos dormindo. É certo que queremos dizer alguma coisa quando afirmamos isso e que estas coisas são verdadeiras. Mas expressar com precisão aquilo que é verdadeiro é um problema complexo, que requer uma mudança de linguagem. Quando dizemos que somos conscientes, queremos dizer duas coisas. Por um lado, e que reagimos de certa maneira ao nosso ambiente. Por outro, que parecemos encontrar, ao olhar para dentro, alguma qualidade em nossos pensamentos e sentimentos que não encontramos em objetos inanimados. No que diz respeito à reação ao ambiente, isso consiste em ser consciente de alguma coisa. Se você gritar "Olá", as pessoas vão olhar ao redor, mas as pedras não. Você sabe que, quando olha à sua volta nesta situação, foi porque ouviu algum barulho. Ao mesmo tempo em que se pode supor que alguém percebe coisas no mundo externo, pode-se dizer que, na percepção, alguém estava consciente delas. Logo podemos apenas dizer que reagimos aos estímulos e as pedras também o fazem, embora os estímulos aos quais elas reajam sejam em menor número. Portanto, até onde a percepção externa está envolvida, a diferença entre nós e uma pedra é apenas de grau. A parte mais importante da noção de consciência está relacionada ao que descobrimos através da introspecção. Não reagimos somente aos objetos externos, mas sabemos que reagimos. A pedra, pensamos, não sabe quando reage, mas se soubesse, teria consciência. Aqui também, em nossa análise, a diferença será somente de grau. Saber que vemos alguma coisa não é de fato um conhecimento novo, a menos que se trate de uma memória. Se primeiro vermos algo e depois, imediatamente depois, refletimos sobre o que vimos, esta reflexão, que parece introspectiva, é uma memória imediata. Pode-se dizer que a memória é algo particularmente mental, mas isso, novamente, pode ser negado. A memória é uma espécie de hábito, e o hábito é característico do tecido nervoso, apesar de poder ocorrer em qualquer outro lugar, como, por exemplo, em um rolo de papel que se enrola novamente quando é desenrolado. Com isso, não tenho a intenção de sugerir uma análise completa do que vagamente chamamos de consciência. A questão é vasta e exigiria um livro inteiro. Quero apenas sugerir que aquilo que à primeira vista parece um conceito preciso é, na verdade, quase o oposto e que uma terminologia diferente se faz necessária para os psicólogos científicos. Por fim, deve ser dito que a velha distinção entre alma e corpo diluiu-se bastante porque a matéria perdeu sua velha solidez da mesma forma que a mente perdeu sua espiritualidade. Algumas vezes ainda se pensa, e costumava-se pensar sim universalmente, que os dados da física são públicos no sentido de que são visíveis para qualquer pessoa, enquanto os dados da psicologia são particulares, sendo obtidos através da introspecção. Esta diferença, no entanto, é apenas de grau. É impossível que duas pessoas percebam exatamente o mesmo objeto ao mesmo tempo, porque a diferença no ponto de vista delas cria algumas diferenças com relação ao que elas veem. Observa-se que os dados da física, quando examinados em detalhes, têm o mesmo tipo de privacidade dos dados da psicologia, e esta quase publicidade que possuem não é completamente impossível na psicologia. Os fatos que compõem o ponto de partida das duas ciências são, pelo menos em parte, idênticos.
O padrão de cores que vemos é um dado tanto para a física quanto para a psicologia. A física se encaminha para um determinado conjunto de inferências em um tipo determinado de contexto, já a psicologia para outro conjunto de dados em um outro tipo de contexto. Então pode-se dizer, embora grosseiramente, que a física está associada às relações causais fora do cérebro e a psicologia às relações causais dentro do cérebro, incluindo, no último caso, aquelas que são descobertas pela observação externa do fisiologista que examina o cérebro. Tanto os dados da física quanto os dados da psicologia são eventos que, de alguma forma, acontecem no cérebro. Eles contêm uma cadeia de causas externas, que são investigadas pela física, e uma cadeia de efeitos internos, memórias, hábitos, etc., que são investigados pela psicologia. Mas não há evidências de qualquer diferença fundamental entre os constituintes do mundo físico e psicológico. Conhecemos menos do que supunhamos conhecer, mas conhecemos o suficiente para afirmarmos com bastante certeza que nem a alma nem o corpo podem encontrar lugar na ciência moderna. Resta questionar o que as doutrinas modernas, como a fisiologia e a psicologia, consideram sobre a credibilidade da crença ortodoxa na imortalidade. O fato de a alma viver após a morte do corpo é uma doutrina que, como visto antes, tem sido amplamente aceita por cristãos e não cristãos, por homens civilizados e bárbaros. Entre os judeus do tempo de Cristo, os fariseus acreditavam na imortalidade, mas os saduceus, que aderiram à antiga tradição, não. No cristianismo, a crença na vida eterna sempre teve um lugar de destaque. Alguns gozam da felicidade no paraíso após um período de purificação sofrendo no purgatório, de acordo com a crença católica romana. Outros suportam intermináveis tormentos no inferno. Nos tempos modernos, os cristãos liberais com frequência tendem a ter a visão de que o inferno não é eterno. Este ponto de vista foi defendido por muitos eclesiásticos na Igreja Anglicana desde o momento em que o Conselho Privado do Reino Unido, em 1864, decidiu que tal visão não era ilegítima. Mas até a metade do século XIX, um número muito pequeno de cristãos pregadores duvidava da realidade da punição eterna. O medo do inferno foi, e em menor extensão ainda é, a fonte da angústia mais profunda, que muito diminuía o conforto originado da crença da sobrevivência. A desculpa de salvar outras pessoas do inferno transformou-se em uma justificativa de perseguição, pois se um herege, ao desviar outras pessoas do caminho, favorecia que fossem condenadas, nenhum grau de tormentos terrenos seria considerado excessivo quando empregados para impedir que algo tão terrível acontecesse. Pois, independentemente do que se acredita hoje, antes se acreditava, exceto por uma pequena minoria, que a heresia fosse incompatível com a salvação. A decadência da crença no inferno não foi decorrente de nenhum argumento teológico, nem tampouco da influência direta da ciência, mas sim da diminuição geral da brutalidade que ocorreu durante os séculos XVIII e XIX. Isto é, parte do mesmo movimento que conduziu, pouco tempo antes da Revolução Francesa, à abolição da tortura judicial em muitos países e que, no início do século XIX, levou à reforma do Código Penal Selvagem através da qual a Inglaterra foi difamada. Nos dias atuais, até mesmo entre aqueles que acreditam no inferno, acredita-se que o número dos que estão condenados a sofrer seus tormentos seja bem menor do que antes. Nossos desejos mais intensos hoje tomam uma direção política ao invés de teológica. Um fato curioso é que, à medida que a crença no inferno se tornou menos definida, a crença no paraíso também perdeu sua força. Embora o paraíso ainda seja uma parte reconhecida da ortodoxia cristã, muito menos é dito sobre ele nas discussões modernas do que sobre as evidências da proposta divina da evolução. Os argumentos a favor da religião hoje se assentam mais sob influência em promover uma qualidade de vida aqui na Terra do que em sua conexão com a vida futura. A crença de que esta vida seja meramente uma preparação para outra, que antes influenciava a moral e a conduta, hoje não tem mais influência, mesmo sobre aqueles que não rejeitaram conscientemente esta crença. O que a ciência tem a dizer sobre o tópico da imortalidade não é muito definido. Entretanto, na verdade, existe uma linha de argumentação a favor da sobrevivência após a morte que é, pelo menos quanto à intenção,
completamente científica, refiro-me à linha de argumentos associados aos fenômenos investigados pelas pesquisas científicas. Eu mesmo não tenho conhecimento suficiente acerca deste assunto para julgar as evidências já disponíveis, mas fica claro que pode haver evidências que convenceriam pessoas de bom senso. Para isso, no entanto, certas ressalvas devem ser adicionadas. Em primeiro lugar, a evidência, na melhor das hipóteses, seria apenas para provar que vivemos após a morte e não que viveremos para sempre. Em segundo lugar, nos casos em que haja um forte desejo, é muito difícil aceitar como válidas testemunho de pessoas, mesmo daquelas pessoas de comportamento irrepreensíveis. Há muitas evidências desse tipo durante a guerra e em todos os tempos de grande agitação. Em terceiro lugar, se parece improvável, por outro lado, que nossa personalidade não morra juntamente com o corpo. Necessitamos, então, de evidências muito mais fortes da vida após a morte do que precisaríamos se considerássemos a hipótese antecedente provável. Nem mesmo o mais ardente crédulo no espiritualismo poderia supor obter tantas evidências da vida após a morte quanto os historiadores podem fornecer ao provar que as bruxas reverenciavam Satanás corporalmente, ainda que hoje dificilmente qualquer pessoa considere examinar estas evidências. A dificuldade para a ciência surge do fato de que parece não haver entidades como a alma ou o eu. Como vimos, não é mais possível considerar a alma e o corpo como duas substâncias, com aquela resistência ao longo do tempo que os metafísicos acreditam estar logicamente ligada à noção de substância. Tampouco não há razão alguma na psicologia para assumir um sujeito que, na percepção, é colocado em contato com o objeto. Até recentemente, acreditava-se que a matéria fosse imortal, mas atualmente não mais pela técnica da física. Um átomo é hoje meramente um modo conveniente de se agrupar certas ocorrências. É conveniente, até este ponto, considerar o átomo com um núcleo com elétrons auxiliares, mas os elétrons não podem ser identificados simultaneamente com aqueles em outros átomos, e em qualquer caso nenhum físico moderno os considera reais. Enquanto ainda havia substância material, supostamente eterna, ficou fácil também argumentar que as mentes deveriam ser igualmente eternas, mas este argumento, embora não muito forte, não pode mais ser usado atualmente. Por razões suficientes, os físicos reduziram o átomo a uma série de eventos, e por razões igualmente benéficas, os psicólogos descobriram que a mente não tem a identidade de uma coisa única e contínua, mas uma série de ocorrências interligadas a certas relações íntimas. A questão da imortalidade, portanto, tornou-se uma questão de haver ou não haver relações íntimas entre ocorrências em um corpo vivo e entre outras ocorrências após a morte do corpo. Devemos primeiro decidir, antes de tentarmos responder a esta questão, quais são as relações que ligam certos eventos de tal forma a torná-los a vida mental de uma pessoa. Obviamente, a mais importante destas relações é a memória. As coisas que posso lembrar terem acontecido comigo. E se posso me lembrar de certa ocasião, e nessa ocasião eu puder me lembrar de alguma coisa a mais, então algo a mais aconteceu comigo. Pode-se questionar isto apresentando duas pessoas que se lembram do mesmo evento, mas isso seria um erro. Não é possível que duas pessoas vejam exatamente a mesma coisa, devido às diferenças em suas posições. E também não podem ter as mesmas experiências de ouvir, cheirar, tocar ou degustar. Minhas experiências podem se parecer muito com as de outra pessoa, mas sempre será diferente em maior ou menor grau. Cada experiência de uma pessoa é particular de si mesma, e quando a experiência de alguém consiste em lembrar-se de outra experiência, dizemos que as duas pessoas pertencem à mesma pessoa. Existe outra definição menos psicológica de personalidade que deriva do corpo. A definição do que compõe a identidade de um corpo vivo em diferentes tempos seria complexa, mas, para o momento, vamos considerá-la. Também vamos considerar que cada experiência mental, conhecida por nós, está ligada a algum corpo vivo. Podemos definir uma pessoa como uma série de ocorrências mentais conectadas a um dado corpo. Esta é a definição legal. Se o corpo de John Smith cometesse um assassinato e mais tarde a polícia prendesse o corpo de John Smith,
Então a pessoa que estivesse habitando aquele corpo no momento da prisão seria um assassino. Estas duas maneiras de definir uma pessoa entram em conflito nos casos que chamamos dupla personalidade. Nestes casos, o que parece ser uma só pessoa para a observação exterior é, subjetivamente, duas pessoas. Algumas vezes, nenhuma das duas personalidades se conhecem. Outras vezes, uma delas conhece a outra, mas não vice-versa. Nos casos em que nenhuma delas se conhecem, existem duas pessoas, se a memória for usada como definição, mas apenas uma pessoa, caso o corpo seja usado. Existe uma gradação regular no extremo da dupla personalidade, através de alienação, hipnose e sonambulismo. Isso torna difícil usar memória como a definição de personalidade, mas parece que memórias perdidas podem ser recuperadas pela hipnose ou no decorrer da psicanálise. Assim, talvez a dificuldade não seja insuperável. Além das lembranças reais, vários outros elementos mais ou menos análogos à memória fazem parte da personalidade, como, por exemplo, os hábitos que foram formados como resultado de experiências passadas. Por isso, onde existe vida, os eventos podem formar hábitos que uma experiência difere de uma mera ocorrência. Um animal e, muito mais, um homem é formado por experiências, diferentemente da matéria. Se um evento estiver relacionado a um outro numa relação causal, de uma maneira peculiar, de modo a estar relacionado à formação de um hábito, então os dois eventos pertencem à mesma pessoa. Esta é uma definição mais ampla do que a definição pela memória em si, e inclui tudo o que a definição baseada na memória inclui e muito mais. Se acreditarmos na sobrevivência de uma personalidade após a morte do corpo, devemos supor que existe uma continuidade de memórias, ou pelo menos de hábitos, pois, caso contrário, não haveria razão para supor que a mesma pessoa tivesse continuidade. Mas, nesse ponto, a psicologia impõe dificuldades. Hábito e memória são ambos decorrentes de efeitos no corpo, especialmente no cérebro. Acredita-se que a formação de um hábito seja análogo à formação do curso de um rio. Assim, os efeitos no corpo que dão origem aos hábitos e memórias são obstruídos pela morte e pela decomposição, sendo difícil imaginar como eles podem ser transferidos, por um tipo de milagre, para um novo corpo que supostamente habitaríamos na próxima vida. Se formos espíritos desencarnados, a dificuldade aumenta. De fato, duvido que, com a visão moderna sobre matéria, um espírito desencarnado seja logicamente possível. A matéria é apenas uma forma de agrupar eventos, e assim onde há eventos, há matéria. Se a continuidade de uma pessoa depois da vida de seu corpo, como eu contesto, depender da formação de hábitos, essa pessoa também deve depender da continuidade do seu corpo. Seria tão fácil transferir uma pessoa para o paraíso sem a perda de identidade quanto transferir o curso de um rio. A personalidade, essencialmente, é uma questão de organização. Certos eventos agrupados por meio de certas relações formam uma pessoa. O agrupamento é efetuado através das leis causais, aquelas relacionadas às formações de hábitos, que também incluem a memória. E as leis causais envolvidas dependem de um corpo. Se isso for verdade, e há sólido apoio científico para se pensar assim, esperar que uma personalidade sobreviva à desintegração do cérebro seria como esperar que um grilo sobreviva sem seus membros. Não quero dizer que este argumento seja conclusivo. É impossível prever o futuro da ciência, em particular da psicologia. Está apenas começando a se tornar científica. Pode ser que a causa psicológica possa ficar livre de seu presente estado de dependência com o corpo. Todavia, no atual estado da psicologia e da fisiologia, a crença na imortalidade não pode, em qualquer instância, requerer o apoio da ciência, e argumentos feitos nesse sentido são possíveis em um ponto subjetivo e até a provável extinção da personalidade no momento da morte. Podemos lastimar de que não haja vida após a morte, mas seria um consolo pensar que todos os perseguidores, os antissemitas e impostores deixariam de existir por toda a eternidade. Alguns até poderiam dizer que eles se aperfeiçoariam com o tempo, mas eu pessoalmente duvido.